Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Senador Teotônio Vilela. Eu sou o professor Renato Nunes e essa é a nossa segunda videoaula sobre os comentários dos temas, dos assuntos abordados no PET 1 de Língua Portuguesa do ano letivo de 2021. Nesta aula, nós vamos abordar uma das classes gramaticais chamada preposição. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você, que ainda não se inscreveu no canal, fizesse a sua inscrição, deixasse o seu comentário e colocasse o like no vídeo para que a gente possa continuar essa produção audiovisual, né, dos assuntos abordados no PET. Então vamos lá. Antes de nós falarmos da preposição, nós temos que recordar das classes gramaticais da língua portuguesa. São 10 classes gramaticais. Duas são as principais, os nomes e os verbos, ou seja, substantivos e verbos. As que estão relacionadas ao nome, né, os substantivos, são substantivo, adjetivos, pronomes, numerais e artigos. As que estão relacionadas ao verbo são verbo, advérbio, conjunção. As preposições estão relacionadas tanto aos verbos quanto aos nomes. Porque o que são as preposições? Preposições é uma classe de palavras que liga um termo ao outro de maneira que um dos termos, o sentido de um dos termos é completado pelo outro. O exemplo de preposições, os mais usuais na nossa língua é o de, até, por, e há casos também da combinação. O que é a combinação? Quando nós juntamos uma preposição com um artigo, de forma que não haja perda fonética, né, de sons. Por exemplo, nós juntamos a preposição a ao artigo o, formamos ao, é uma combinação. Vou ao colégio. Esse ao é uma preposição que liga o verbo ir, né, vou, e o substantivo colégio. Também pode ligar nomes, apenas nomes, né? As preposições ligam também apenas nomes, por exemplo. Gosto de chocolate. Aí, no caso, tem os verbos, o verbo gostar e o chocolate, que é nome. Na sala de aula. Sala, substantivo, de preposição, aula, outro substantivo. É assim em todas as línguas? Não. Se nós tomarmos, por exemplo, o inglês, classroom, nós não temos aí uma preposição para se referir à sala de aula. Não tem uma preposição no meio. Nós temos ali dois nomes que são acoplados. No caso da língua portuguesa, há a necessidade de ter essa preposição, senão o sentido é outro. Se nós falarmos sala, aula, eu não tenho uma referência que é de um lugar. Eu tenho referência de duas coisas separadas. Então, a preposição que ela faz, ela une esses dois elementos. Sala de aula, tornando, então, essa expressão, nessas duas palavras, num único referente, que é um local onde se estuda. Ok, mas a preposição também pode ser formada pela contracção. A contracção é quando nós juntamos um artigo e uma preposição e há perdas fonéticas ali. Por exemplo, o de mais o a forma o da. Gota d'água. A gente tem ali uma perda, né, fonética. Mas um outro exemplo, amor do pai. Esse do pai, nós temos ali de mais o, forma do. Então, as contracções, quando há perda fonética. Combinação, quando não há perda fonética. E quanto às relações de sentido que as preposições elas mantêm entre essas palavras? Elas podem ter uma lista de relações. Uma delas é de assunto, por exemplo. Só falaram de política. Então, de política era o assunto pelo qual eles falaram. Há várias relações, né? Os gramáticos já listaram várias relações. Nós temos que observar também o contexto. Eu vou colocar já que nós citamos o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, eu vou disponibilizar essa listagem lá e vocês confiram, por favor.
Só recapitulando, preposições é uma das classes de palavras que ligam termos. Pode ligar nomes ou pode ligar verbo e nome. Preposições são comuns, usuais na língua portuguesa e em outras línguas também se encontram, mas não é da mesma forma. E preposições podem vir na forma combinada, né, na combinação, quando nós juntamos sem perda fonética, ou na contração, quando juntamos e há perda fonética. Ok? Nossa próxima videoaula a gente continua o último assunto desse PET. Não percam!